Olá, seja muito bem-vindo à Rádio Vida Ministério Sua Igreja Digital. Eu sou o pastor Dalton E a Nilza, e nós estamos aqui para mais um. conhecendo mais a palavra de Deus, para que possamos viver muito mais cada promessa que Deus tem para cada um de nós. Seja muito bem-vindo, você aí que já está com a gente, você que está conhecendo ainda esse ministério, nós convidamos todos a entrar na página web Ministério aí, para você poder ver todos os detalhes desse ministério. E a maravilha de você fazer parte da grande comissão de levar a palavra de Deus a toda criatura, todo mundo, todos os cantos do mundo, por onde você passar e por onde tiver sinal de internet. Aí, assim, E convidamos também para entrar na Rádio Vineyard. a Rádio Vineyard, está aqui, ó. E ó, músicas de louvor 24 horas por dia, músicas em português, espanhol e inglês, e muita palavra, para que você possa encher o seu dia com palavras que edifiquem a sua vida e que vai te dar mais alegria de vida, porque Deus tem a promessa de vida abundante, uma vida com intensidade. Então vamos viver a cada dia o que Deus tem para nós. É isso aí. Bom, nós estamos aqui no nosso estudo bíblico e nós estamos estudando aqui as parábolas de Jesus. Então, nós estamos estudando as parábolas de Jesus, já vimos 27 dessas parábolas, cada uma delas com muitos ensinamentos, eu ia falar ensinanças, Ó. com muitos ensinamentos para você e para mim, para nós estarmos cada vez mais no caminho do Senhor. E hoje nós vamos ver mais uma parábola. A parábola de hoje é a parábola do pai vigilante, que se encontra lá em Mateus capítulo 24, versículos 42 a 44. São apenas 3 versículos, mas são 3 versículos muito importantes. 3 versículos que servem para nos alertar. Quando ele fala aqui do pai vigilante, tem aquele pai que deixa a coisa andar, mas tem aquele pai que é vigilante. Então, Jesus ele está falando que nós temos que estar vigilantes. Então, a introdução da parábola, a gente pode ver que essa parábola ela está registrada somente em Mateus capítulo 24, versículos de 42 a 44. Essa parábola está no capítulo profético. É um capítulo profético, capítulo 24. Ele fala da volta de Jesus. Quando Jesus começa a conversar com os discípulos perguntam para Jesus: Mas Jesus, quando é que isso vai acontecer? A volta de Jesus, quando é que vai ser? E ele começa a contar, e você vai vendo que dentro desse ensinamento que Jesus está fazendo para os discípulos, ele vai revelando como vai ser e o que vai acontecer para que ele possa voltar por segunda vez. Então, esse capítulo 24 é um capítulo bastante interessante, eu recomendo que você leia, não importa como você vai ler, mas que você leia com tranquilidade, com muita calma, para que você vá aprendendo aquilo que o Senhor tem falado, aquilo que o Senhor tem ensinado para nós. Essa parábola também é conhecida como a parábola do ladrão da noite, né? O ladrão que vem de noite e pega todo mundo de surpresa. Jesus, nessa parábola, ele tem um alerta para nós, o alerta de vigiar. Em muitas passagens, nós já vimos como Deus fala para cada um dos discípulos, olha, como é importante vigiar, né? Nós vimos lá também das parábola das candeias. Então, nós vimos sempre aquele ponto, o detalhe que faz a diferença, quando nós estamos alertas, nós estamos vigilantes, né? Então, se você lembrar também da última parábola, dá um tempinho, né, que nós vimos a parábola do joio e do trigo também. Quando os agricultores dormiram, ou seja, eles deixaram de vigiar por um pouquinho só que seja. Já veio Satanás e colocou a semente do joio. Então, nós vemos que sempre Deus nos alerta, fiquem vigilantes. E se naquela época Jesus já estava falando que ele ia voltar, então imagina agora, nós estamos muito mais perto dessa hora, hein? E de verdade, quando você lê o capítulo 24, né, você vai ver que Jesus ele começa a dar uns sinais. Ele fala assim, olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E a gente começa a entender que os sinais estão aí.
que o cumprimento das profecias já estão aí, já estão se cumprindo quase todas. Mas ainda, né, você deve ter visto a palavra de domingo e nós tínhamos que estar preparados. Nós temos que estar preparados. Então, se você não viu essa pregação, a palavra está aqui no nosso, na descrição do vídeo aqui, e você pode ver que nós temos que estar preparados e que a gente não tem que ficar preocupado quando vai ser. Nós temos que nos preocupar em estar preparados. E Jesus fala isso aqui nessa parábola, de você vigiar. E a gente vê aqui no contexto da parábola. No contexto da parábola, a gente vê que Jesus estava em Jerusalém. Na verdade, quando ele começou a falar dessa parábola, ele estava na semana da sua traição, na semana que ele seria traído, né? Foi uma finalização do sermão profético, ou seja, o capítulo 24, ele é profético, é o sermão profético que muitas vezes nós nos deparamos e nós muitas vezes tomamos conta dele, né? Onde Jesus fala dos últimos dias, onde Jesus fala da destruição de Jerusalém. Nós já falamos sobre esse tema, que foi lá nos anos 70 depois de Cristo, né, com o Marechal Tito, que foi lá e acabou com tudo. E também ele fala sobre o juízo da segunda vinda de Cristo. Na verdade, a primeira vinda de Cristo foi para nos dar a direção, para nos dar o caminho, para nos colocar de uma forma mais presente junto de Deus. Agora, a segunda vinda dele vai ser uma vinda para o juízo, onde ele vai julgar você e eu, julgar as nossas obras, julgar aquilo que a gente fez, aquilo que a gente fez com aquela grande comissão. Quando você aceita Jesus e você faz parte dessa grande comissão, você tem um ide. Ide e pregai o evangelho. Se você não fez isso, pois é, vai entrar nesse juízo aí. Então, o juízo vai ser, vai ser na segunda vinda de Jesus, né? E ele finaliza o sermão com várias exortações. E a maior exortação que ele fala é sobre vigilância. Ele fala de vigiar. E muitas vezes nós vemos que nós não estamos tão atentos a cuidar, a vigiar na nossa vida espiritual aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Na verdade, eu acho que assim, o nosso vigiar também é dizer que nós temos que estar prontos para a hora que chegar, né? Primeiro, ninguém sabe a hora que é. Então, aquele que disser que sabe, então você já fica longe porque tem alguma coisa errada, né? Então, nós Esse aí é o temos... falso profeta. porque todo mundo quer adivinhar. Não, não, Deus já está mandando os sinais das promessas, todas as profecias que ele tem colocado, e nós temos a segurança de que Deus cumpre todas as promessas e tudo o que ele falou que ia acontecer, você pode ter certeza que vai acontecer, né? Porque, na verdade, nós vemos aí tantos sinais, tantas coisas, e até a gente estava comentando sobre o livro de Apocalipse, né? Eu vou dizer assim, porque para mim no começo eu falava, nossa, eu fico até com medo, porque é o final dos tempos, é um monte de coisa. Então a gente tem temor do que nós não conhecemos. E quando nós começamos a andar mais com Deus, Deus nos mostra, até é bonito porque a tradução em inglês é revelação, né? Não é assustador como o nome de Apocalipse. Então nós vemos que realmente é uma revelação. E Deus vem trabalhando com os discípulos e, na verdade, vem trabalhando com cada um de nós também. Por quê? Porque nós vamos andando com Jesus ao caminhar pela Bíblia, né? Ao caminhar, sair da época da lei, agora nós estamos aqui na época da graça, que na verdade a gente nem sabe direito como lidar com isso, mas a gente tem que aprender. Então vamos juntos aí, tem muito para aprender e o Espírito Santo vai revelar para cada um de nós. E nessa vigilância que Jesus fala, a gente tem que conhecer a palavra e viver a palavra. Eu vejo que é muito difícil para algumas pessoas viver essa palavra.
E o que a gente tem visto são cristãos que chegam para nós e falam, mas pastor, é muito difícil. Pois é difícil para todo mundo, não é só para você. Para mim é difícil, para a Nilza é difícil, para cada um de nós é difícil. Por quê? Porque nós viemos com uma bagagem desde a nossa infância de coisas erradas. Nós estávamos no pecado. E para nós o pecado era coisa normal. E de repente chega alguém e apresenta a Bíblia para nós e a gente aceita esse Cristo que ele veio para nos salvar e de repente a gente começa a ver que tem que ter uma mudança de vida, que não é uma mudança, é uma transformação. Se você vai lá em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, você vê o apóstolo Paulo falando dessa renovação da nossa mente, que é o quê? Deixar as coisas velhas para trás e colocar as coisas novas, deixar aquilo que é pecaminoso para trás e trazer para nossa mente, para nosso consciente, a palavra de Deus, um novo projeto de vida. Quando você aceita Jesus, você nasce de novo. E esse nascer de novo significa, olha, começa a aprender tudo de novo. E é isso que a gente está fazendo. E quando a gente faz um estudo bíblico, a gente visa isso, nós aprendermos. Então, esse estudo não é para que você aprenda, é para que nós aprendamos. Então, a gente vai aí. E Jesus ele fala muito forte aqui nessa parábola sobre nós estarmos vigiando, nós estarmos atentos, nós estarmos preparados, porque Jesus vai voltar a qualquer momento. Vamos fazer a análise da parábola, vamos ver aqui o que o Senhor tem falado. Abra sua Bíblia aí em Mateus, capítulo 24, versículos 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Ou seja, Jesus ele já começa essa parábola falando o quê? Vigiai, né? Nós temos que vigiar, a gente tem que estar atento, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. E nós falamos na pregação de domingo, nós falamos sobre esse estar preparado, que vai aparecer um monte de gaiato aí dizendo, não, porque Jesus vai voltar no ano de 2000 e não sei das quantas, como já falaram, né? E Jesus ele fala, que ele deixa muito claro que ninguém sabe, somente o Pai. Então, nós temos que vigiar, estar atentos para isso, né? Esse vigiar é estar sempre atento. Você está ligado todo o tempo. Por exemplo, quando você dirige, você não está atento na estrada ou na rua que você está andando? Você está atento, você olha dos lados, você vê o farol, você vê as placas de sinalização. É estar sempre atento. E quando você se desatenta quando está dirigindo, o que acontece? Você vai chocar, você vai atropelar alguém, você vai subir na parede ou subir na guia, você vai fazer alguma coisa. Então, na verdade, o que o Senhor fala aqui nesse vigiar é, olha, esteja sempre atento, não estejam desprevenidos. O estar atento aqui é conhecer a palavra, saber dos sinais e saber que quando é um sinal de Deus, quando é um sinal do diabo. Ai, pastor, mas o diabo dá sinal também? Dá. Quando Jesus fala, lá em Mateus 24, sobre os falsos profetas, são aqueles que vão vir e vão profetizar, falando coisas que Deus não falou. Por exemplo, olha, essa guerra de Israel é o fim do mundo. Não, não é o fim do mundo, é uma guerra. Pode caminhar para isso, mas eu não tenho que tirar a conclusão que agora Jesus já está voltando. Eu não posso dizer isso. Quem diz isso, na verdade, é aquele que não conhece a palavra, ou que conhece a palavra e quer distorcer a palavra. Jesus fala aqui para a gente estar vigiando, ou seja, estejam preparados. Estejam preparados. Lembra que nós falamos no começo que essa parábola também é conhecida como a parábola do ladrão de noite? É esse estar preparado que Jesus fala. Imagina se alguém vai saber quando vai chegar o ladrão à noite. Se soubesse,
já nem deixava ele entrar, com certeza. É o que Jesus fala nessa parábola, né? É um detalhezinho tão pequeno, mas ele fala assim: é isso mesmo, se eu soubesse, eu já não estaria deixando ele entrar, né? Mas assim, nesse ponto é o que a gente fala, então, peraí, então eu já tenho que ter minhas portas trancadas, eu já tenho que ter, se eu tenho câmera, se eu já tenho isso, eu tenho aquilo, né? Então eu já tenho que deixar tudo prontinho. Ou seja lá o que for, eu já estou pronta para isso. As Ou se- coisas guardadas, né? Não coisas expostas ali para qualquer ladrão entrar e levar embora. Não, a gente não vem isso, não. Mas a gente vai estar preparado, com tudo guardadinho, tudo fechado, tudo trancado, as portas trancadas, câmeras vigilantes, né? E sempre assim. Então, assim, são situações em que a gente fala assim: ninguém vai esperar. Você vai continuar trabalhando, você vai continuar indo para a cama para dormir à noite, você vai continuar a sua vida, mas com os cuidados, sempre com aqueles cuidados para você, né? Antigamente, muita gente falava assim, ah, uma pessoa prevenida vale por dois. É verdade. Na verdade, vale por muito mais, porque se nós estivéssemos preparados, nós vamos saber, quando Jesus voltar, nós já vamos estar ali, na fila, os primeiros para poder chegar É lá. isso aí. Não, quando Jesus voltar, se a gente estiver nessa terra ainda, nós vamos ser arrebatados. Aleluia! E Aleluia. isso que é tremendo. Ou seja, estejamos preparados. Mas Jesus ele continua essa parábola em Mateus capítulo 24, versículo 43. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Ou seja, ele considera que como se fosse um pai de família, né? Se o pai for avisado, o que que ele vai fazer? Ele vai se proteger. E, na verdade, o pai ele ia estar preparado para aquela situação. O ladrão vem, ele vai estar preparado, né? E aqui Jesus ele fala o quê? Que vocês estão sendo avisados. Então, na verdade, você e eu, nós estamos sendo avisados que Jesus vai voltar e que nós temos que estar preparados. Ai, pastor, mas como é que eu me preparo? Em santidade, com a renovação da nossa mente, acelerando o teu processo de transformação. Se a gente tivesse aqui uma régua que pudesse medir o nosso processo de transformação, que fosse de 1 a 10, eu te perguntaria, em que altura você está desse processo de transformação? Não importa se eu estou no 1, se você está no 8, não importa isso. O que importa é que ele esteja crescendo, ou seja, ele esteja acontecendo. A gente não vai simplesmente aceitar Jesus, virar a chave e eu sou um santo. Não, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Apesar de ter muitos pregadores que falam exatamente isso. Ah, não, você aceita Jesus, você não tem mais problema nenhum. Mentira. Mentira, né? Vai ter problema para chuchu, né? Por quê? Porque o inferno todo vai vir sobre a tua vida. Ai, pastor, eu não quero isso. Pois é, você não quer isso? Então seja revestido com o Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Deixe que os anjos do Senhor se acampem ao nosso redor, para que a gente não seja atingido pelos ataques do inferno. Ou seja, estejamos preparados. E esse preparado leva, quer dizer, exige trabalho, né? Porque você vai ler a palavra, você vai estudar a palavra, vai pesquisar o que quer dizer cada uma dessas coisas. E vai ter E dúvida Deus, também, né? se não Vai tiver ter dúvida, dúvida. também não sei não. Será que a gente explica tão bem assim para ninguém ter dúvida nenhuma? Não, a gente fica com dúvida. Por isso que a gente vai buscar mais. E sempre, Deus, a gente é quando a gente fala assim, a palavra de Deus é viva. E ela é tão viva que, na verdade, você encontra explicação numa outra passagem que liga com a outra, que está conectada com a outra passagem. Assim, é uma coisa tremenda que por mais que homens pudessem fazer isso, que não conseguem fazer isso, e ainda mais nesse espaço de tempo em que foi escrito a Bíblia, então o homem não consegue fazer isso. Então isso é divino, é um poder sobrenatural para conseguir fazer tudo isso e juntar num livro que nós hoje conhecemos como a Bíblia. Então a gente vai ler muito mais, a gente vai conhecer muito mais e nós vamos buscar
porque Deus tem muito para revelar ainda. Você acha que a gente já revelou tudo? Não, né? Seguro que Então, não. tem mais ainda, não De, se preocupa, não. de verdade, o que você deve fazer, você deve estudar a Bíblia. Ou seja, leia pausadamente. Ah, pastor, mas eu não entendi. Volta de novo. Lê de novo. Eu não entendi. Volta de novo. Lê de novo. Se você tiver um dicionário bíblico, amém. Se você não tem um dicionário bíblico, manda a tua dúvida para nós. Nós vamos começar a fazer podcasts, né? Um ou dois por semana, não sei como é que a gente vai fazer ainda, mas nós vamos começar fazendo Você podcasts. quebrou a surpresa. É, Já falou, já falou, já falou. né? Fazer podcasts para responder perguntas. Perguntas que você tem. Ai, pastor, mas eu não quero que o meu nome apareça. Não, fica tranquilo, você também. Né? Nós vamos buscar a resposta dentro da palavra e vamos responder num podcast, onde a gente vai colocar em todas as redes sociais, como a gente tem feito, né? E nós vamos o que interessa para nós é que você não tenha dúvida e que você não seja enganado. Então, em nome de Jesus, você tem a sua Bíblia aí. Se você não tem a sua Bíblia, você pode ter uma Bíblia grátis, um app grátis no seu telefone, que você tem várias versões em vários idiomas. Então, não deixe de ter uma Bíblia. Agora, se você quer saber mais, é importante que você tenha uma Bíblia com referência cruzada, ou o que a gente chama uma Bíblia de estudo. Então, a Bíblia de estudo que nós usamos é Almeida Revista e Atualizada. Esse ARA que você está vendo aqui no, Texto? no texto, né? Mateus 24, 43, ARA é Almeida Revista e Atualizada. É a versão que a gente considera mais próxima do original. Não é que seja a melhor, é a mais próxima do original. Né? Então, muitas vezes tem alguns textos que são difíceis da gente entender, então a gente vai no dicionário bíblico, né? E vai buscar fazer, buscar a resposta, fazendo homilética, hermenêutica, o que seja, para que a gente possa entender o que esse texto está falando. E muitas vezes a gente vai no original da Bíblia, né? Que está escrita também em hebraico e grego, e a gente vai buscar as palavras, e a gente vê o que tem de tradução, para a gente poder ter uma profundidade maior naquilo de entendimento que Deus está colocando para nós. E não fica com dúvida aí, não, porque de repente a sua dúvida pode ser dúvida de outros também, e pode vir a ajudar muito. Então vamos ajudar uns aos outros, porque nós somos corpo de Cristo. Na verdade, você tem que entender que ninguém sabe tudo. Né? Aquele que diz que sabe tudo, na verdade, ele não sabe nada. Né? Então, nós aprendemos juntos. Então, quando você manda a sua dúvida para nós, é uma forma de nós buscarmos a resposta dentro da palavra. Muitas dúvidas, não são todas, mas algumas delas nós vamos ter a resposta na ponta da língua. Por quê? Porque a gente já respondeu para alguém, porque a gente já estudou, alguma coisa já aconteceu na nossa vida. Então, a gente vai buscar isso daí, ok? Então, como corpo, como igreja, como servos do mesmo Deus que nós estamos aqui para andar juntos e um ajudar o outro, ok? E para você só ter uma ideia, nós estamos falando um monte de coisa, mas você vê uma parábola que são praticamente três versículos, onde você tira tanto conhecimento, tira tanta vivência e tira tanta mensagem que Deus quer colocar no teu coração. Em nome de Jesus. E o último versículo, que está em Mateus capítulo 24, versículo 44. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Ou seja, fique esperto, né? Fique esperto. Estejam preparados. Por quê? Porque uma hora o Filho do Homem vai vir. O Filho do Homem é Jesus Cristo. Né? Então, Jesus Cristo, quando aparecer lá na tua Bíblia, o Filho do Homem, o Filho do Homem é Jesus Cristo. Os não preparados se incomodam com a vinda de Cristo. Eles se incomodam. Então, eles começam a buscar pelo em casca de ovo. Então, não fica preocupado com isso, não.
não fica preocupado. Esteja você preparado. E essa é a pergunta que fica. Você está preparado? Nós temos que estar preparados. A nossa preparação é a diário. Ah, não, estou preparado. Não, 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 não. Por exemplo, quando alguém vai para uma Olimpíada, por exemplo, para salto de vara ou por corrida, né? Ele se prepara. Ele não está preparado, ele vive se preparando até o dia. Então, nós temos que estar nos preparando até o dia da volta de Jesus. E quando ele voltar, aleluia, estamos preparados, aí vamos nós, viu? Em nome de Jesus, vamos todos lá juntos, porque essa é a nossa esperança, porque nós vamos lá para a vida eterna, né? Então, todo mundo está caminhando para o mundo, fazendo as coisas que o mundo quer, que é diferente daquilo que Deus quer para a vida de cada um de nós, porque nós estávamos indo para longe de Deus. E hoje, quando nós conhecemos a Jesus, nós aceitamos Ele como nosso Senhor e Salvador, nós mudamos de direção. Ou seja, agora a gente vai caminhar cada dia mais próximo desse Deus Todo-Poderoso. Esse é um privilégio que nós temos, porque nós não éramos planejados, ou seja, nós não somos a raça eleita, né, que era para estar junto ao povo de Deus, mas por um plano perfeito que Deus faz, Deus nos enxertou nesse plano, ou seja, agora a gente pode fazer parte dele. Então a gente tem que aproveitar as nossas oportunidades, e essa é uma oportunidade que vale muito mais que todos os tesouros desse mundo, porque é a vida eterna com Cristo Jesus, lá, junto de Deus Pai, o que nós não podemos ver hoje, porque nós estamos no pecado, mas limpando a nossa vida dia a dia, caminhando com Ele, e é uma relação pessoal, né? Como o Darcio sempre costuma falar, que não interessa quem é o joio, o importante é que eu seja o trigo. Então, que nós possamos ser trigo, porque na hora que ele chegar, ele não vai esperar você trocar. Ah, não, peraí, eu peguei a semente errada, vou trocar aqui a semente para ver se Entendi. dá certo. Já foi, né? Então, Na verdade, é isso que a gente tem que ter consciência, né? Ah, pastor, mas e se não tiver a vida eterna? Ok, se não tiver a vida eterna, você teve uma vida saudável, né? Uma vida tranquila. Ah, mas eu não aproveitei. Ok, o que que você vai aproveitar? O que que você vai aproveitar da prostituição? O que que você vai aproveitar do adultério? O que que você vai aproveitar das drogas, das bebidas, do fumo? O que que você vai aproveitar? Você vai acabar com a tua vida, né? Então, imagine então que não tenha vida eterna. Tem a vida eterna, você teve uma vida tranquila. Agora, e se tiver a vida eterna? Bom, se tiver a vida eterna e você está preparado, você vai na eternidade com Deus. Agora, se você não estiver preparado, desculpa, você vai na eternidade com o inferno. É, lá com o diabo. Vai queimar por toda a eternidade. É você que decide. É você que. Ai, pastor, mas você está botando medo? Não, não estou botando medo, não. A decisão é sua. Assim como nós decidimos um dia, né? E a gente decidiu e estamos aí. Nós cremos na vida eterna e cremos que Jesus vai voltar. E cremos no cumprimento de cada uma das profecias. Então, eu não estou preocupado quando ele vai voltar, eu não estou preocupado se vai ser logo, se não vai ser logo, eu também não estou preocupado se as profecias estão sendo cumpridas ou não. O que realmente eu estou preocupado, o que me preocupa, o que toma toda a minha atenção é eu estar preparado para a volta de Jesus. Porque a salvação a gente ganha a cada dia. A cada dia. A cada dia. Então, hoje eu acordei, eu estou mais um dia salvo. Amanhã eu vou acordar de novo. Se eu acordar, eu vou estar mais um dia salvo. A salvação é a diário. Então, de verdade, nós temos que estar preparados. Se ele vai voltar ou não, não fica preocupado com isso. Ah, mas estão falando tanta coisa. Deixa falar. Por quê? Quando você lê Mateus capítulo 24 inteiro, você vai ver que Jesus já dizia isso. Olha, muita gente vai falar, e muitos cristãos, ou muitos daqueles que são nossos, vão ser enganados. O engano, né, ele só existe porque tem aquele que quer ser enganado. Então, se você está firmado na palavra,
Pode falar o que quer, o que quiser. É onde você vai colocar os seus valores, É isso aí. né? Se o seu valor está em cima do que Deus fala para nós na Bíblia, você não vai ser enganado, ele vai te dar o discernimento. Agora, se você fica atrás daquelas coisas, não, eu quero as coisas legais para agora, e aí depois eu vejo o que tem lá. Então, assim, você quer curtir o momento, mas esse momento pode ter uma consequência, né? Então, se você ler também um pouquinho antes, ele está falando também da Arca de Noé. Na Arca de Noé, imagina, Noé construindo aquela arca no meio do deserto, eu imagino que é loucura para qualquer um poder entender o que aconteceu ali. Mas ele fala que, olha, quando a porta ia se fechar, as pessoas estavam fazendo festas, casamentos, né, fazendo comemorações em família, ninguém estava preocupado. E aí a porta se fechou. E o momento que for fechado, a porta que Deus fecha, ninguém abre. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. Isso é o que nós temos de verdade para as nossas vidas. E a gente quer para as pessoas que a gente ama, para as pessoas que Deus ama muito mais do que nós, né? Com certeza Deus quer o melhor para cada um de nós. Então, compartilhar essa verdade para que você possa colocar na balança, porque você é livre para decidir, mas que você possa ter sabedoria e discernimento para decidir o que é de melhor por toda a eternidade, só por toda a eternidade. Agora, tomando esse exemplo que a Neuza falou aí de Noé, é fácil a gente ler, né, quando você lê lá em Gênesis e vê que Noé demorou 100 anos para construir a arca, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e ele pregava e ninguém queria saber, ao contrário, as pessoas gozavam dele, né? Você tem que entender duas coisas. A primeira é que eles nunca tiveram um barco, eles não sabiam o que era barco. Onde eles viviam não tinha mar. Tinha água, mas não tinha mar. Então, quando Noé começa a construir um barco, os caras falam: meu, esse cara é louco. E a segunda coisa, que Noé começou a falar que ia chover. E se você ler o texto, você vai ver que nunca havia chovido. Eles não sabiam o que era chuva. Assim como muitos de nós não sabemos o que é a volta de Cristo. Então, eles viviam com orvalho. Então, Deus mandava um orvalho, né, todas as noites. Então, eles não sabiam o que era chuva. E quando Noé vem falar, olha, vai chover e vai encher tudo, ele falou, primeiro, eles nunca tinham visto o mar. Segundo, eles nunca tinham visto chuva. Meu, esse cara está louco. Não tem, como é que vai juntar tanta água assim? Não, não tem, é sem, E, sem muita, imaginação. e muitos de nós achamos que esse negócio de volta de Cristo, que Jesus vai voltar, isso aí é coisa de pirado, esses caras estão loucos aí, não vai acontecer. Pois é. Então, você tem que entender que o Senhor, ele vem, que Deus ele vem revelando desde Gênesis, ele vem revelando a volta de Jesus. E ele vem fazendo coisas extraordinárias. E as coisas extraordinárias estão acontecendo. Vieram acontecendo e estão acontecendo agora também. Então, a única coisa que nos resta é estar preparados. Amém? Vamos para a explicação da parábola. A explicação da parábola, a parábola é uma exortação. Uma exortação, ele nos avisa para que sejamos vigilantes e que estejamos preparados. Uma exortação para que a gente esteja preparados. É essa a exortação que Jesus fala nessa parábola. Ninguém sabe quando será o dia. Ninguém sabe quando Jesus vai voltar. Assim como o ladrão, né? Assim como o ladrão, e o pai teve que ser vigilante, né? Então, a vigilância é a espera ativa. Uau! A espera ativa é aquela espera que você está sempre atento. Oh, vai chegar, eu estou atento. Eu estou atento. Não, não que nem aquele menino daquela historinha de é o lobo. Aí o pessoal vinha e não tinha lobo. Aí é o lobo. Aí o pessoal vinha e não tinha lobo. Aí na terceira vez é o lobo, e tinha lobo e o pessoal não veio. E aí o lobo comeu. Não é isso, não. É nós estarmos sempre ativos. Ó, Jesus está voltando. Hã? Lembra da parábola das 10 virgens? 5 estavam preparadas e 5 não estavam preparadas. Se você lembra, a parábola das 10 virgens está aqui
a gente vai deixar aqui embaixo para você, nos comentários do vídeo, para que você possa consultar. A parábola das 10 virgens é exatamente isso que Jesus está falando. Veja quantas parábolas Jesus vem falando de nós estarmos preparados, de nós estarmos vigilantes. 5 estavam vigilantes e 5 não estavam. O que aconteceu? Veio o noivo, as 5 foram com os noivos, e as outras 5 ficaram do lado de fora. Essa Não adiantava chorar, gritar, que não ia abrir a não boca. tinha saída, não tinha outra saída. E, na verdade, é o que vai acontecer. É, 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 na, na, na parábola passada, nós colocamos na descrição do vídeo um filme Deixados para Trás. É uma série de filmes cristãos que tentam revelar isso aí. A gente tem que entender que tem todo Um roteiro. um roteiro cinematográfico, então nem sempre está correto com a Bíblia, mas dá para você dar ter uma ideia do que vai acontecer na volta de Jesus. Vai ter o arrebatamento, esses deixados para trás, não é que eles foram deixados, eles escolheram ser deixados. Por quê? Porque eles não estavam preparados. E entre esses que foram deixados para trás, nós tínhamos pastores. Pastores que foram deixados para trás. Cristãos de anos e anos e anos de igreja. Então, esse filme é um retrato mais ou menos daquilo que vai acontecer. Quando cai a ficha, eu não estou preparado. E daí? Sinto muito. Perdeu a chance. Perdeu a chance. Mas Deus é tão bom que Deus ainda vai dar mais uma chance. Mas já vou avisando, eu acho que vai ser mais complicado. Então, quem avisa amigo é? Então, ó, amiguinhos juntos aqui na Ministério. Melhor que seja na volta de Cristo que a gente vá. Porque se você ficar aqui, olha, vai ter a grande tribulação. E se você quiser saber alguma coisa da grande tribulação, nós temos um estudo aqui no YouTube, que eu vou botar aqui embaixo para você também, sobre a volta de Jesus. É uma série de 12 estudos, onde nós falamos da grande tribulação. Então, de verdade, você não gostaria de estar na grande tribulação, onde o Espírito Santo sai. Hoje nós temos aí a coisa mais ou menos controlada, porque o Espírito Santo ainda está aqui. Agora, quando o Espírito Santo sair, o Espírito que vai estar aqui não é o Espírito Santo, é o Espírito do demônio. Então, só Jesus na causa. Então, na verdade, é melhor que você esteja preparado, né? Principalmente porque você não sabe se você vai morrer amanhã, nem sabe se a gente vai participar da grande tribulação. Se Jesus voltar agora, já era, né? Então, temos que estar preparados. Bom, que lição que eu tenho dessa parábola? A lição dessa parábola é vigiar. A lição dessa parábola é estar preparado. A lição dessa parábola é viver a vida cristã. Nós, como cristãos, nós temos que viver em santidade, nós temos que viver conforme a palavra, nós temos que viver e pregar a palavra com a nossa vida. Então, essa é a lição dessa parábola, de nós vigiarmos. Como você falou, do nascer de novo, né? Como pode nascer de novo? Como Nicodemos perguntava, posso nascer de novo? Entrar no ventre da minha mãe? Não, esse é deixar esvaziar o nosso eu, nosso normal aqui, para que a gente possa receber esse Espírito Santo, é nascer de novo. E aí nós vamos precisar de comida mais líquida, depois nós vamos começar a engatinhar, depois nós vamos aprender mais coisas, depois nós vamos vivenciar, assim como nós fomos para a escola, nós vamos aprender, nós vamos ter experiências novas. Então, isso é você formar o caráter de um cristão. Então, é isso que é importante para que nós possamos, cada dia mais, buscar esse caráter e estar mais próximos de Deus ou mais parecidos com Jesus, para que quando chegue a hora, ele possa dizer, ó, você já está pronto, ou seja, você está
vigiado, arrumado, ajeitado e pronto. Então, esse é o vigiar, é o estar pronto para quando ele estiver chegando e nós já podemos estar indo com ele. Lindo. E você que nasceu de novo e está ainda gatinhando, a gente está aqui para te ajudar. Para juntos, a gente caminhar juntos e aprendermos juntos aquilo que o Senhor tem para ensinar a cada um de nós. Em nome de Jesus, né? Se você tem aí alguma dúvida, alguma pergunta, alguma questão, se você deseja esclarecimento para a gente botar lá no podcast também, você pode Vem com a gente. Entrar aí no nosso e-mail, né? aguavivaministério12@gmail.com e vem com a gente. Vem com a gente porque o Senhor tem feito grandes coisas, né? E grandes coisas Ele continua fazendo. Se você quer receber os nossos devocionais por WhatsApp, é só mandar uma mensagenzinha para nós dizendo eu quero, e nesse número e a gente vai incluir você na nossa devocional diária. Nós estamos em todas as redes sociais, né? Estamos lá no YouTube, estamos no Instagram, estamos no Facebook, estamos também lá no TikTok, onde a gente coloca os versículos e coloca os devocionais e coloca também todas as gravações que nós fazemos aqui. Nós estamos no Messenger também e estamos no Telegram com 2 canais, um canal em português e um canal em espanhol. Então, não tem jeito de você não falar com a gente. Né? Não tem como não falar com a gente, né? Você pode ligar no nosso telefone e a gente vai estar aqui pronto para te atender. E vai ser um prazer, vem com a gente. E vai ser um prazer também, né? E se você precisa de um aconselhamento, se você precisa de uma oração, se você precisa de uma visita, desde que seja viável para nós a visita, Sim, né? com Porque certeza. se você estiver no Brasil, vai ser difícil para a gente te visitar aí. Mas a gente está aqui à disposição, né? Esse é o nosso chamado, o chamado que o Senhor colocou na nossa vida, e é para isso que a gente está aqui, tá bom? E eu te convido para a próxima semana, nós vamos estar falando sobre a pedra rejeitada, que está lá em Mateus capítulo 21, versículos 42 a 44. Os mesmos versículos, só de capítulo diferente, né? A pedra rejeitada. Então, nós vamos ver quem é que está rejeitando a Jesus. Então, eu te espero nessa mesma bate-hora, nesse mesmo bate-canal, né? Para nós estarmos juntos para falar dessa palavra e para viver essa palavra e para aprender, né? O que é mais importante, a gente aprender dessa palavra e aplicar na nossa vida diária. Em nome de Jesus, momento. É isso aí, né? Te convido a estar conosco. Amanhã nós temos estudo bíblico em espanhol, se você quer vir com a gente também, né? É sempre um prazer ter novas pessoas e a gente está sempre aprendendo espanhol também, nós estamos aprendendo, né? Então, vem com a gente, porque a porta que o Senhor abre, a gente entra e vamos metendo as caras em nome de Jesus. E também no domingo, né? Domingo tem o culto da família, vem com a gente. O culto da família. E vai ter especial de domingo, primeiro domingo do mês. É a Santa Ceia do Senhor. Venha tomar ceia junto com a gente. Exatamente. Então, em nome de Jesus, vem com a gente, né? E nós vamos juntos, caminhando dentro do propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Amém? Tenha um final de semana poderoso, cheio da força, da unção e do poder do Senhor, em nome de Jesus. Fica na paz. Tchau, tchau.